Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a análise do perfil do investidor. Hoje, mais do que nunca, é importante o profissional financeiro ficar atento a essa análise, pelos seguintes motivos. Se a gente pegar lá na década, final da década de 80, mesmo início da década de 90, a gente não tinha essa preocupação muito forte com o perfil do investidor, primeiro porque nós tínhamos poucas opções de investimentos. Então, antes da década de 90, por exemplo, o que o investidor podia comprar? Uma letra de câmbio, um CDB ou RDB e caderneta de poupança. Mercado de ações era uma coisa assim, de outro universo, né? Era muito restrito. Se a gente for olhar hoje, né, com tanto tempo depois, tanto avanço dos mercados e da tecnologia, o percentual de renda variável na composição de todos os nossos investimentos aqui no Brasil ainda é praticamente insignificante, né? A gente não deve ter nem 10% de investimento na renda variável, o resto todo está na renda fixa. Mas antes da década de 90, as possibilidades eram muito restritas. E outra, os produtos eram muito homogêneos e nós não tínhamos o nível e a velocidade de informação que nós temos hoje, muito menos a complexidade de produtos e de operações financeiras. Hoje, o que é que nós temos? Primeiro, uma facilidade de acesso à informação. Todas as informações, todos os dados hoje estão disponíveis na internet. O que não significa que isso seja conhecimento, né? Mas o dado, a informação está lá. Outra, nós temos um nível de agressividade ou de assertividade do mercado financeiro na proposição de investimentos. E outra, nós temos hoje uma facilidade muito grande de relacionamento, principalmente de forma virtual, entre os diversos investidores. E isso, se por um lado é para o bem, porque hoje nós temos clientes que têm possibilidade de serem mais informados, né, de questionarem mais, e uma gama enorme, muito grande mesmo, de opções de investimento. Por outro lado, esse nosso investidor corre um risco enorme. Risco de quê? Risco de conversar com o vizinho dele no elevador e o vizinho falar assim: você já ouviu falar de operação compromissada? Não é excelente. E aí esse investidor vai lá e quer fazer operação compromissada. Ou então ele ouve lá, né, no rádio, está lá na CBN, ouve o Mauro Ralph de falar: olha, hoje a vedete do mercado é Tesouro Direto e aplica lá em Tesouro Selic. E aí ele quer aplicar em Tesouro Selic. Então, não se pode atravessar, né, para o outro lado sem passar por uma ponte. Essa ponte é a ponte de análise do perfil do investidor, porque corre o risco dele chegar estrupiado do outro lado da margem. Então, se a gente falasse muitas vezes, né, às vezes eu estou num determinado lugar, ou às vezes até numa sala de aula, e no intervalo o aluno fala assim: professora, eu tenho lá um determinado valor, eu recebi uma herança, eu vendi um imóvel, enfim, né? Em que eu aplico? Eu andando para ir tomar um café e o aluno, aquela pessoa, querendo saber ali, né, andando, sem nem sentar, qual a orientação de investimento. Então, isso não pode acontecer, né? Não é assim que funciona. Precisamos ter um cuidado muito grande, porque aquilo que é bom para o Zé não é bom para a Maria. Aquilo que é bom nesse cenário não vai ser bom no cenário de amanhã, né? Então, eu preciso conhecer esse cliente, eu preciso ter esse respeito em relação ao cliente e em relação à minha atividade, né, de profissional financeiro, para que eu possa oferecer para ele ou orientá-lo do ponto de vista do interesse dele, e não do interesse das minhas metas ou do interesse da instituição financeira que eu represento, mas do ponto de vista do interesse dele, de acordo com os projetos de vida dele, com o sonho dele, a disponibilidade que ele tem de recurso, o nível de conhecimento que ele tem, predisposição ao risco e quanto que ele tem ali de recurso. Então, se o cliente ele tem pouco recurso, eu preciso respeitar essa limitação dele. Se o cliente quer mais simples do ponto de vista de uma formação, né, financeira, de conhecimento de mercado, não adianta eu oferecer para ele um produto muito elaborado. Então, eu preciso ter esse cuidado de uma forma padronizada, de uma forma respeitosa e de uma forma sustentável, para não correr o risco de o cliente investir, eu bati a minha meta e esse cliente vai embora.
né? Aquele cliente que volta, reclama, esperneia, né? Ele tá bom, que ele continua conosco. E aquele cliente fica tão aborrecido com você que ele vai embora e não volta mais. Então, só que existe a seguinte pergunta: como se faz a análise do perfil de um investidor? Eu posso analisar fazendo determinadas perguntas, o outro banco fazendo perguntas diferentes, e eu posso avaliar o perfil daquele investidor de forma diferente. Então, para isso, é importante ter uma padronização. E essa orientação, né? O que deve ser observado na análise do perfil do investidor, quais são os parâmetros, como que eu, banco, preciso me responsabilizar pelo tipo de análise que eu fiz. Então, como que nós vamos ter esse controle interno, como que nós vamos guardar essa documentação para uma eventual fiscalização da CVM. Tudo isso é orientado por meio da instrução normativa 539 da CVM, com as alterações que foram feitas ali em 2015. Então, é isso que nós vamos ver agora, né? Quais os parâmetros e quais os cuidados que eu preciso ter na análise do perfil do investidor, quem está sujeito, né? Qual é a abrangência dessa instrução normativa, então, quem tem que observar essa legislação, quais são os parâmetros, como que eu preciso guardar essa documentação, quais são os controles, enfim, o que deve ser observado para que a gente possa fazer essa análise de uma forma adequada. Mesmo seguindo a instrução normativa, é muito importante que a gente tenha o cuidado de perceber que nós vamos ter ali cada instituição financeira dentro dos seus controles internos, né, dentro da sua organização, vai ter lá um sistema que vai fazer essa análise, né, desse perfil. E vai classificar o investidor em diversos perfis, né, para ter uma padronização. Então, eu vou ter lá um perfil conservador, vou ter um perfil moderado, um perfil arrojado, enfim. A instituição financeira pode ter mais classificações ou ter uma classificação um pouco mais enxuta, ok? Por mais cuidadoso que seja o banco, e por mais padronizadas que sejam as exigências, ainda assim nós vamos ter ali uma certa diferença da classificação entre as instituições financeiras. Então, uma instituição financeira, e como isso tem uma base estatística também, uma instituição financeira pode considerar esse cliente moderado e a outra instituição ter aqui uma interface onde ele pode ser um pouco mais arrojado do que moderado, ou entre moderado e conservador. Então, esse parâmetro é normal. Por quê? Porque uma instituição pode ser mais rigorosa do que a outra, pode ter um questionário, né, uma entrevista um pouco mais complexa do que a outra. E mesmo assim, nós precisamos saber que, do ponto de vista estatístico, isso não pode, né, não significa que nós devemos oferecer os produtos para aquele investidor só a partir daquele dado, né, do programa onde o cliente, onde nós vamos jogar os dados do cliente. Isso porque, se a gente avaliar, vamos supor que eu tenha aí uma instituição com uma capilaridade muito grande, como as grandes instituições, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, enfim, que tem cliente no Brasil inteiro. Então, será que o cliente, o investidor, considerado conservador dentro da nossa análise, e que ele está no mercado paulista, então está lá, é investidor numa agência da Avenida Paulista. Será que o conceito de investidor lá, né, esse cliente, ele tem exatamente o mesmo perfil que o meu cliente conservador lá de São Gonçalo do Rio Abaixo, que é uma cidade pequenininha aqui no interior de Minas? Será que o investidor considerado arrojado lá em Roraima, será que ele tem o mesmo perfil, as mesmas características que um arrojado lá da Avenida Paulista, que é o coração do mercado financeiro? Então, nós precisamos ter esse bom senso de saber que essa classificação, por mais cuidadosa que ela seja, ela ainda é tímida do ponto de vista do tamanho e da dimensão do mercado brasileiro. Então, eu preciso usar esses parâmetros, isso é legislação, existe uma responsabilização da instituição financeira, se ela não atentar para essa orientação, mas, além disso, eu preciso ter essa ponderação
de que os diversos perfis em regiões diferentes, eles vão apresentar características diferentes. Então, o mais recomendado é conheça o seu cliente, esteja com ele, converse com ele e não simplesmente faça um questionário vazio, né? Um questionário seco. Esteja junto com o seu cliente, participe dos sonhos dele, participe dos projetos dele, porque aí nós vamos ter condição de orientar e de oferecer um produto muito mais adequado ao perfil dele, ok?